Este é o nosso 13º encontro, aula de número 13. Estamos tratando da matéria de epístolas paulinas, a forma com que a igreja foi ensinada, foi doutrinada. Já frisei vários momentos essa questão que a igreja cresceu, a igreja foi fundada pelo Senhor. E quando eu digo igreja, é evidente, não preciso nem falar, né, gente? Não foi uma denominação, uma corporação religiosa. Muito pelo contrário, Jesus ele foi um dos maiores críticos do corpo religioso da sua época. A religião foram as pessoas, ou segmento de pessoas, que mais deram problemas para Jesus. Não que Jesus tivesse problemas, né? Mas assim, os mais críticos, os mais perseguidores, os mais ferozes, os mais virulentos, os que mais acusaram Jesus de coisas que ele não fazia. Exemplo, quem chamou Jesus de beberrão foi um grupo religioso. Quem disse que Jesus expulsava demônio pelo poder dos demônios foi um grupo religioso. O único momento que Jesus ensina o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o grande ajudador da igreja de Cristo, digamos, o Espírito Santo, mas o único movimento que Jesus acusou de blasfêmia foi um grupo religioso. Jesus falou 9 vezes a palavra ai. E você sabe que a palavra ai é uma palavra de juízo. E as 9 vezes foi para um grupo religioso. Então você vê que Jesus nunca foi perseguido por cobradores de impostos. Jesus nunca foi perseguido por leprosos, nunca foi perseguido por aquelas pessoas que eles chamavam que eram os pecadores, os execrados, digamos assim, os inaceitáveis. E um fato interessante, os maiores elogios que Jesus dá são para pessoas improváveis. Estão lembrados do centurião que Jesus Jesus se propõe a ir na casa dele. Aí o centurião diz, não precisa nem botar o pé lá em casa, eu não sou digno de receber sua presença em casa. Manda uma palavra que o meu servo vai ser curado. Jesus elogia a fé dele. Vocês estão lembrados da mulher Ciro-fenícia? Uma mulher Ciro-fenícia, se fosse hoje, seria uma mulher libanesa. É o mesmo local onde está aquele grupo terrorista, o Hezbollah, que está no extremo sul do Líbano, norte de Israel. E a Ciro-fenícia, a mulher que vinha correndo atrás de Jesus, pedindo livramento para a filha dela, os discípulos tentando impedir, cala a boca, sai daqui e tal, os próprios discípulos. Aí Jesus, basicamente assim, usando aqui de uma licença poética, o que você quer afinal? Eu quero que você liberte a minha filha. Não, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O que a mulher faz? Uma libanesa, uma goinha, uma estrangeira. Ela faz o quê? Ela faz usando o coração de Jesus como alvo. Em que sentido? Ela faz o caminho certo. Essa é a palavra que eu queria achar. Ela diz o seguinte, não, mas os filhos também, os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela está dizendo? Os senhores é o povo judeu, né? Eu sei que tu veio para judeu, tu é um judeu, mas os judeus eles têm cães debaixo da mesa e as migalhas que vão caindo, os cães vão se alimentando dessas migalhas. Ou seja, o que ela está dizendo? Eu sou esse cachorro que come essas migalhas. O que Jesus fez? Elogiou a fé dela. Então você não encontra o Senhor sendo perseguido, sendo atacado por pessoas, digamos assim, na visão dos religiosos, anormais, não eram normais. Mas é justamente os religiosos que foram os piores antagonistas do Senhor e foram os inaceitáveis, os excluídos, os distanciados, aquelas pessoas que provavelmente a maioria hoje impediria de entrar dentro da igreja, tá? Até de entrar, acho que nem cumprimentaria, nem conversaria, nem se assentaria numa mesa com uma pessoa como essa. Mas foi justamente o tipo de gente que Jesus escolheu. E Paulo, quando escreve aqui para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja, não só daquela época, mas a igreja, a de hoje também, ele ensina o que Jesus ensinou. Exatamente, a mente de Paulo é a mente de Cristo, é a mente de Cristo e a mente de Paulo. Me entenda o que eu estou dizendo aqui, né? Então, nesse sentido, as cartas paulinas, inspiradas por Deus,
elas servem daquilo que era reflexos do Evangelho, aquilo que era o todo de Jesus, porque o tema central de Paulo, em todas as suas cartas, é Jesus, é o Senhor. Tanto é que ele chega a dizer o seguinte: olha, quando eu fui até vocês, eu não apresentei outra temática, não apresentei outro argumento. A minha temática, digamos assim, a centralização do que eu ensinei para vocês, falou isso muito para Corinto, foi apresentar Jesus e este crucificado. Então ele apresentava o Cristo cruento, o Cristo ensanguentado, o Cristo, digamos assim, aquela visão que era loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas era o tipo de pessoa que Paulo apresentava, personificado na pessoa de Jesus, ou seja, ele veio para os excluídos. Outra coisa importante aqui, antes de entrar no ponto aqui na página 157, o capítulo 4. Quando Paulo era um fariseu perseguidor, ele se julgava o máximo. Vocês estão lembrados disso? Dá para ver isso, dá para ver nas suas intenções, na forma com que ele perseguia aqueles que ele julgava ser pessoas inferiores, os que eram do caminho, os seguidores de Cristo, eles chamavam na época pejorativamente de pessoas do caminho. Quando Paulo era do lado dos perseguidores, ele se julgava o máximo, mas quando ele é aceito por Jesus, quando ele é cegado, quando ele cai da cavalgadura, quando ele é transformado, depois da oração de Ananias, depois da obra que ele entrou de cabeça, você vê um Paulo largando tudo, renunciando tudo, ele chega a escrever o seguinte: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Peraí, então quer dizer, o Paulo, quando ele aceitou Jesus e é aceito por Jesus, ele não melhora, ele piora? Não, a questão não é essa. É que quando você se achega perto de Deus, você descobre o quão ruim você é, o quão pecador você é. Sabe por quê? É que Deus é luz, Jesus é luz. Ele é um padrão muito alto para a gente alcançar. Então, por mais que ele nos aceite, por mais que ele nos use, por mais que ele use de sua misericórdia, a sua aproximação nos permite chegar perto dele, nos permite senti-lo, à medida que a gente faz isso, a gente descobre que a gente é ruim demais, o nosso padrão é muito baixo. Por que o nosso padrão é baixo? O melhor homem da terra que seja, por que é baixo o padrão? É que o padrão de Cristo é muito elevado, muito alto, tá? Ninguém amou como ele, ninguém perdoou como ele, ninguém sentiu como ele, ninguém ensinou como ele, tá? É o impacto que as pessoas tinham quando ele pregava. Estão lembrados quando terminou o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7? As pessoas saíam dali maravilhadas, as pessoas saíram ali, olha, impactadas. E todo mundo dizia: olha, ele não prega como escriba, ele prega como quem tem autoridade. Sabe por quê? Porque as palavras que ele dizia era a palavra de espírito e vida. E parece que quando ele dizia alguma coisa, quando Cristo falava, as palavras, elas se personificavam, elas basicamente se materializavam diante dos seus ouvintes. Então não tinha quem não ficasse estupefado, extasiado, levitando. Entenda essa palavra, é uma metáfora minha aqui para a gente compreender isso daí. Muito bem, 1 Tessalonicenses, uma igreja vibrante. A igreja de Tessalônica era uma igreja vibrante, uma igreja nobre, porque eles levavam muito a sério, principalmente a proximidade da vinda de Cristo. A gente vai entender isso daí. Bom, a primeira carta de Paulo aos cristãos em Tessalônica revela-nos o seu forte empenho para manter a excelência do trabalho cristão desenvolvido por essa comunidade. É maravilhoso ver os elogios que Paulo ofertou e com justiça para essa igreja recém-nascida e vibrante. Ele não apenas elogiou essa igreja, como também a exortou para que buscasse viver de maneira contínua em santidade. Santidade aqui, por favor, tá? Não tenha ataque de ortodoxia cegante agora. Essa santidade aqui nunca vai ser perfeição, tá, gente? Não existe essa perfeição pretensamente com uma capa e com uma roupagem de santidade. Não, isso não existe. Essa santidade aqui é simplesmente alguém que resolveu viver separado, não alienado, não monasticamente falando, tá? Teologia monástica a gente já aprendeu alguma coisa, mas o caso aqui é só separado ao uso exclusivo de Deus. Isso que quer dizer santidade, tá, gente?
Muito bem. Tessalonicenses, local, data, destinatário, igreja e estrutura da carta. Para entendermos sobre a ocasião em que a epístola de 1 Tessalonicenses foi escrita, precisamos ir até um momento durante a segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passou por Anfípolis e Apolônia, até chegar a Tessalônica. Isso aconteceu logo após ele ter sido expulso de Filipos. Então, essa cidade de Filipos, carta que ele escreveu aos Filipenses, ele foi expulso dessa cidade aqui. Por isso que ele se direciona para Tessalônica. Ah, foi expulso, coitado, foi humilhado. Não, é tudo plano de Deus, gente. Você vê os processos que aconteceu na vida do Paulo, os negativos e os positivos, e foram mais negativos do que positivos. A impressão que nós temos lendo a vibrante vida do apóstolo é que Jesus sempre teve as escondidas agindo na vida de Paulo. Quando eu digo as escondidas, eu estou citando o fato de tanta coisa ruim, Deus não está aí. Como que vai deixar o cara entrar numa situação dessa? Tantas vezes preso, tantas vezes açoitado. Ele escreveu as vicissitudes que ele passou em vigílias, teve em covas, naufrágio, entre falsos irmãos e por aí vai. Não, Deus estava presente em tudo, então Deus estava às escondidas, tá? Então, por 3 sábados ele pregou nas sinagogas judaicas as Escrituras. É importante ressaltar que o trabalho de evangelização e missionário que Paulo estava desenvolvendo não se limitou às sinagogas, né? Tampouco aos sábados. Ou você pensa que Paulo só pregava em sinagoga e no sábado? Claro que não, né, gente? Ele é muito diferente de muito cristão hoje. Ele dá um show, né, nas sinagogas, entre aspas, só dentro da igreja, e aos sábados. Hoje o nosso sábado é o domingo, né? É o domingo nosso que a gente coloca até uma roupa diferente, né? Escova até o dente, né? Desculpe a brincadeira, para poder se apresentar no nosso palco e na nossa plataforma religiosa aqui dentro da igreja. Paulo não era assim não, tá, pessoal? Então ele também pregava o evangelho da graça para os gentios, e até inclusive exclusivamente aos gentios, tá? Obtendo grande sucesso, claro. Então, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Gente, eu fiz questão de ler esses versículos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9, para vocês verem que no preâmbulo da carta, na introdução da carta, o Paulo já tece um elogio para a igreja de Tessalônica, explicando basicamente como era a robustez da fé dos tessalonicenses. E o Wisber, ele aqui na página 159, ele cita o seguinte: a primeira carta aos Tessalonicenses é a carta de um pai espiritual para os seus filhos na fé. Descreve a igreja como uma família. O termo irmãos aqui na carta, gente, olha que interessante, é usado 18 vezes na primeira carta e 9 na segunda, tá? Então, na primeira carta, Paulo usa esse termo, na segunda também, e totalizando, são 27 vezes que Paulo, na primeira e na segunda carta, juntando as duas, ele chama os irmãos da igreja de Tessalônica num tratamento de colocá-los como se fosse da sua própria família. E ele lembra os tessalonicenses do que Deus fez por eles por meio do seu ministério. Então é um momento até de nostalgia, um momento de alegria do Paulo em trazer à memória dos irmãos de Tessalônica a forma com que eles foram gerados, desculpe o termo aqui, nas entranhas espirituais do ministério do apóstolo Paulo. Na página 160, gente, nós temos aqui a estrutura da carta, tá? Ela está toda em tópico, é você que tem a matéria, interessante você analisar. Ele tece também elogios e exortações à igreja, páginas 161, 162. Ele fala de uma santificação progressiva, você vê isso no texto de Tessalonicenses, na primeira carta, né? Do capítulo 4 até o versículo de número 8, está bem exemplificado isso. Ele é a carta que a gente chama de carta escatológica, porque página 164, 165, ele traz uma explicação interessante sobre a volta de Cristo, né? Paulo traz um bálsamo
para o coração dos crentes de Tessalônica, dizendo que eles deveriam se lembrar de que no arrebatamento, aqueles que morreram seriam transformados. Essa expressão transformados, ela tem a ideia de glorificados, para se encontrarem com Cristo e estarem com Ele para todo sempre. Nós conhecemos bem o texto. Eu não vou entrar profundamente na questão escatológica da carta, porque essa matéria nós veremos um pouco mais à frente, tá, gente? E na página 166, mais uma questão para reflexão nossa aqui. Como base nos ensinos de Paulo, para essa igreja vibrante, como e com quais recursos podemos buscar o progresso para a vida espiritual? Que bom se nós tivéssemos mais crentes tessalonicenses e que bom que nós tivéssemos mais líderes tessalonicenses, crentes vibrantes, líderes vibrantes, para gerar também um povo vibrante com a fé fibrosa em Cristo Jesus.